Pessoal, retornando aqui, no vídeo anterior a gente viu as medidas de tendência central, certo? Média, moda, mediana. Agora nós vamos dar uma olhadinha nas medidas separatrizes, tá? Que basicamente são medidas, são valores que ocupam posições dos nossos conjuntos de dados, tá? Eles fazem a divisão dos nossos conjuntos de dados. E o que nós vamos ver aqui são os quartis, mas tem outros tipos de medidas, né? Percentis, etc. Então a gente vai estar utilizando aqui os quartis, que são os mais frequentes que nós acabamos utilizando bastante aqui para a gente visualizar o nosso conjunto de dados. E aqui, basicamente, o que é os quartis? Ele vai fazer uma divisão de quatro partes do meu conjunto de dados, tá? Mas basicamente eu vou ter três informações. O primeiro é o primeiro quartil, que é o mais famoso Q1, que aí ele vai representar 25% dos nossos dados, que são os valores menores ou igual a 25% dos nossos dados. Tá? O segundo é o segundo quartil, que aí ele vai representar, que seria a nossa mediana, né, que é 50% dos nossos dados. Então, Q2 é igual a MD, que é a mediana, que nós vimos aqui, né? Que a mediana é o quê? Ó? É ocupa a posição central dos nossos dados, certo? E ela vai mostrar para a gente, ó, 50% dos dados que são menores ou igual ao segundo quartil. E o terceiro, a informação é o terceiro quartil, que é o Q3, que ele vai mostrar para nós 75% dos dados que são menores ou igual ao valor do terceiro quartil, tá? Então, o quartil, ele vai fatiar nossos dados em quatro partes e você vai ter três informações, tá? O Q1, o Q2 e o Q3, tá? E como a gente faz aqui no Python, tá? Então a gente vai fazer o seguinte: eu vou selecionar aquela coluna do que nós estávamos trabalhando até agora com ela, tá? E vou chamar o comando describe aqui do Python, tá? Que no caso é o pandas. E esse comando describe já nos dá muitas informações, tá? De graça aqui, ó. Primeiro ele mostra quantos valores eu tenho aqui na minha base de dados. Depois ele mostra a média, ó, que é 5,84, que nem nós estudamos já aqui em cima a média, tá? Depois ele mostra o desvio padrão, que nós vamos ver mais para frente. E aqui começa um pouco do que nós podemos analisar dessa medida de separatrizes. O primeiro é o valor mínimo, que é o min aqui, ó. Então, o menor valor que eu tenho aqui, ó, é 4,3, tá? Marca aí na cabeça aí, ó. 4,3. Depois, o meu primeiro quartil, que é os 25%, que é o meu Q1 aqui, ó, é 5,10, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que 25% dos meus dados está entre 4,3 e 5,1, tá? Vou tentar ilustrar uma setinha aqui, ó. É isso que está acontecendo, tá? Então, 25% dos meus dados está entre o meu menor valor ao meu primeiro quartil, tá? Depois tem o 50 aqui, ó. O que é esse 50? É o segundo quartil, que basicamente seria também a nossa mediana, né? Que aqui no caso ele está falando que é 5,8. Ou seja, 50% dos nossos dados tem um valor de 5,1 até 5,8. Tá? E o terceiro quartil, ele está falando que é 6,4. Que isso quer dizer o quê? Que esse é o nosso Q3. Então, quer dizer que os nossos dados têm até 6,4, 75% deles. E por fim, nós temos o valor máximo, né? Que aí no caso o meu máximo é o 7,9. Então você chama esse comando describe e você já vai receber automaticamente todos esses valores aqui no terminal, tá? E o que isso representa, gente? Que nem eu comentei. O primeiro quartil é os 25% dos nossos dados, 50%, 75%, tá? E aqui é onde você vai ter a leitura do seguinte: ah, eu sei então que os meus dados, 50% deles tem
de 5,8 a 4,3, né? E eu também sei que os outros 50% maior vai até 7,9. Então você pode aplicar uma técnica aqui de quartis para você, por exemplo, identificar o faturamento dentro do mês, né? Que nem o exemplo que eu dei lá na loja de sapatos, né? Então você poderia, por exemplo, descobrir que o seu menor faturamento, o menor dia foi 1.200 e o seu maior foi 5.000, né? E aí eu vou dar aquele mesmo exemplo lá da média que eu fiz. Ó, vamos imaginar que eu tivesse um retorno desse, ó. O meu menor é 1.200, o meu Q1 é 1,7, a minha mediana é 1,8 e o meu 75, que é o Q3, é 2.000. E eu tenho esse máximo 5.000. O que isso mostra pra gente, né? Que a gente tem uma grande concentração dos nossos dados, foram até 2.000 reais de faturamento, né? E a gente tem um outlier aqui de 5.000 reais que está fugindo muito do nosso conjunto de dados. Então, o Quartil vai te dar essa visualização, tá bom? É esse racional que você tem que ter com ele. E nós também podemos usar o Boxplot lá do Cibor, que fica a melhor visualização. Então, a gente vai chamar o SNS Boxplot. Eu vou passar aquela mesma coluna ali em cima, ó, e ele já vai retornar o gráfico aqui para a gente do Boxplot. E como a gente visualiza ele? A mesma coisa que eu mostrei aqui para vocês, tá? Então, essa barrinha menor aqui, ó, é o meu mínimo, né? Que aqui no caso, ó, é o 4,3. O segundo risquinho aqui na minha caixa é o que? É o meu Q1, ó, que é os 25%. Então, esse é o meu Q1. Essa linha no meio é o que? É a minha mediana, né? Que é o 5,8 ou o meu Q2. E essa terceira linha, o que que é? É o meu Q3, que é o 6,4. E o meu máximo, que é o 7,9, é essa última linha aqui, né? Se eu tivesse valores muito discrepantes, eu ia ter uns pontinhos aqui, né? Que são o quê? Aqui a gente fala que são os outliers, são valores que fogem muito do comportamento padrão, vamos dizer aqui, né? Dos nossos dados. E o Boxplot, gente, é muito simples a gente analisar ele, tá? Você analisa essa caixa, você viu o comportamento dela. Se você vê que em alguma parte dela você tem uma discrepância maior, quer dizer o quê? Que nós temos uma concentração maior em algum local dos nossos dados, tá? E essa forma de análise é excelente para a gente entender a distribuição dos nossos dados, tá? É muito importante a gente sempre fazer esse tipo de análise dos quartis, né, combinando aqui com o boxplot, para a gente poder entender como que está o comportamento dos nossos dados, né? Para a gente entender se o nosso faturamento, que nem esse exemplo que eu dei aqui em cima, ele tá fazendo sentido ou não, né? Até, por exemplo, você reportar o caso da média, né? Poxa, será que faz mais sentido eu reportar minha média, que provavelmente deve estar por aqui, ou uma mediana, né? Ou será que eu poderia tirar alguns valores máximos aqui para eu regularizar minha média para reportar, por exemplo, para o seu gestor, tá? Então, esses são provocações que você tem que fazer ao gerar um tipo de informação dessa, tá? Para que realmente você tentar extrair o máximo de valor dos dados através dessas técnicas, tá bom? Então eu fico por aqui e a gente se vê aí no próximo vídeo.